Seus cálculos estão errados, disse o menino pobre ao milionário. Ele riu, mas ficou em choque quando viu que o garoto estava certo. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história de superação que irá tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Capítulo 1. O Mundo de Cristal. O sol da manhã de terça-feira filtrava através das janelas blindadas do 42º andar do edifício Copacabana, no coração da região da Faria Lima, em São Paulo. Ricardo Mendonça ajustou o punho da camisa italiana de R$ 1.500 e verificou pela terceira vez o Patek Philippe que ornava seu pulso. 45 anos de idade, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados com gel importado, ternos sob medida que custavam mais que o salário anual de seus funcionários menos graduados. Ricardo era a personificação do sucesso financeiro paulistano. Senhor Mendonça, a apresentação está pronta. O carro já está esperando na garagem, anunciou Marina, sua secretária há 8 anos, uma mulher de 30 e poucos anos que aprendera a antecipar cada necessidade de seu chefe com precisão militar. Ricardo não levantou os olhos da tela do notebook. Números dançavam diante dele como uma sinfonia familiar. Rentabilidade, margem de lucro, projeções de crescimento, índices de volatilidade. Cada decimal, cada porcentagem era um instrumento que ele dominava com maestria absoluta. Não por acaso, a Mendonça Investimentos havia crescido 300% nos últimos 5 anos, transformando-o em uma das figuras mais respeitadas e temidas do mercado financeiro brasileiro. Marina, você revisou os slides? Aqueles números da projeção trimestral estão exatos. Não posso me dar ao luxo de um erro sequer diante de... Ele fez uma pausa, quase cuspindo as próximas palavras. Crianças. A secretária assentiu com a cabeça, acostumada ao perfeccionismo obsessivo de seu chefe. Revisados 3 vezes, senhor. A equipe de análise confirmou todos os cálculos. Ricardo fechou o notebook com um estalar seco. A visita à Escola Municipal Antônio Carlos Gomes, na periferia da Zona Leste, era uma obrigação que ele cumpria anualmente para manter a imagem corporativa. Responsabilidade social, sustentabilidade, engajamento comunitário, todas essas palavras da moda que os acionistas e a mídia esperavam ouvir. Para ele, não passavam de teatro corporativo, uma encenação necessária no jogo do capitalismo moderno. Senhor, posso fazer uma observação? Marina hesitou por um momento. Talvez seria interessante simplificar um pouco a linguagem para o público infantil. Ricardo riu, um som áspero que ecoou pelo escritório de paredes de vidro e móveis de mogno. Marina, esses meninos precisam entender desde cedo como funciona o mundo real. Não vou infantilizar conceitos sérios, porque eles têm 10 anos de idade. Matemática é matemática, mercado é mercado. Ele se levantou, ajustando a gravata Hermès. Sua figura imponente, 1,80 m de altura, ombros largos mantidos por academia particular e personal trainer, dominava o ambiente. Na parede atrás de sua mesa, diplomas emoldurados contavam a história de sua ascensão. MBA pela FGV, especialização em Harvard, certificações internacionais. Cada conquista acadêmica era um tijolo na fortaleza de sua autoestima. O celular vibrou. Uma mensagem da ex-esposa Helena. Júlia tem prova de matemática amanhã. Você poderia ajudá-la hoje à noite? Ricardo franziu o senho. Sua filha de 15 anos era um território complicado, uma equação que ele nunca conseguira resolver completamente. Desde o divórcio, 2 anos atrás, a relação entre eles tornara-se uma negociação fria, pontuada por encontros forçados aos fins de semana. Marina, cancele qualquer compromisso para depois das 7 hoje. Preciso passar em casa. Ele não explicou o motivo. Vulnerabilidade. Não era uma moeda que Ricardo negociava.
O elevador privativo desceu em silêncio até a garagem subterrânea. Seu motorista, João, um homem de 50 anos de origem nordestina, o aguardava ao lado do BMW Série 7 preto. Bom dia, Dr. Ricardo. Trânsito está carregado para a Zona Leste. Melhor irmos pela Marginal. João, você tem filhos na escola pública? A pergunta saiu mais abrupta do que Ricardo pretendia. O motorista sorriu, revelando um dente de ouro que contrastava com a simplicidade de seu semblante. Tenho sim, doutor. Meu garoto está no 9º ano. Menino esperto, sabe? Matemática é o forte dele. Ricardo assentiu distraidamente, já perdido em seus pensamentos. Enquanto o carro navegava pelo trânsito caótico da maior metrópole da América Latina, ele observava a cidade através das janelas escuras. São Paulo era um organismo vivo, pulsante, dividido entre arranha-céus espelhados e favelas que se espalhavam como manchas pelas periferias. Dois mundos que coexistiam sem nunca realmente se encontrarem. Doutor, chegamos! Anunciou João 40 minutos depois. A Escola Municipal Antônio Carlos Gomes era um prédio de 2 andares, pintado de amarelo desbotado, cercado por muros que já conheciam dias melhores. No pátio, crianças uniformizadas brincavam durante o recreio, suas vozes criando uma sinfonia alegre que contrastava com o ambiente austero do colégio particular que Júlia frequentava. O diretor, professor Antônio Silva, um homem negro de 60 anos com bigode grisalho e olhos gentis, recebeu Ricardo no portão principal. Senhor Mendonça, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui. As crianças estão muito animadas para sua apresentação. Ricardo apertou a mão do diretor, notando a firmeza do cumprimento e a sinceridade no olhar. Professor Silva, espero poder contribuir de alguma forma para a educação financeira dos seus alunos. Enquanto caminhavam pelos corredores estreitos, Ricardo observava as paredes decoradas com desenhos infantis, cartazes, sobre meio ambiente e projetos de ciências feitos com materiais reciclados. O cheiro de merenda escolar, feijão, arroz, alguma carne refogada, misturava-se com o aroma de giz e livros velhos, criando uma atmosfera que despertava memórias distantes que ele preferia manter enterradas. Senhor Mendonça, disse o professor Silva, parando diante da porta da sala do 5º ano. Nossas crianças vêm de famílias trabalhadoras. Muitos pais fazem 2 ou 3 empregos para sustentar a casa. Mas não se engane, esses meninos e meninas têm uma inteligência brilhante, só precisam de oportunidades. Ricardo ajustou a pasta de couro que continha sua apresentação. Professor, acredito na meritocracia. Quem se esforça, consegue. É assim que funciona o mercado. O sorriso do diretor falhou por uma fração de segundo. Claro, senhor Mendonça. Vamos entrar? A sala estava repleta. 32 alunos sentados em carteiras de madeira antigas, mas bem cuidadas. Meninos e meninas de 10 anos, uniformes lavados, mas nem sempre passados, olhos curiosos fixados no homem elegante que acabara de entrar em seu mundo. No fundo da sala, uma mulher de aproximadamente 40 anos terminava de limpar o quadro negro. Ela usava o uniforme azul das funcionárias da limpeza e, por um instante, seus olhos encontraram os de Ricardo antes que ela discretamente saísse pela porta dos fundos. Crianças, este é o senhor Ricardo Mendonça, um empresário muito importante que veio nos falar sobre matemática e dinheiro, anunciou o professor Silva. Ricardo posicionou-se diante da classe, conectou seu laptop ao projetor emprestado pela escola e começou sua apresentação. Gráficos sofisticados apareceram na parede branca, curvas de crescimento exponencial, tabelas de juros compostos, projeções de investimentos a longo prazo. Vejam este gráfico, disse Ricardo, apontando para uma curva ascendente impressionante. Se vocês investirem R$ 1.000 hoje a uma taxa de 12% ao ano, em 20 anos terão... Ele fez uma pausa dramática. R$ 9.746.
A sala permaneceu em silêncio. Algumas crianças trocaram olhares confusos. R$ 1.000 era uma quantia quase impossível para muitas daquelas famílias. Foi então que uma mão pequena se ergueu no meio da sala. Continue 15:18. Capítulo 2. A voz da verdade. Senhor, o senhor tem certeza desse número? A voz era fina, mas carregava uma confiança que fez Ricardo piscar 2 vezes. O menino que havia levantado a mão não passava de 10 anos, magro, com a pele morena queimada pelo sol paulistano e os cabelos crespos cortados rente. Seus olhos escuros brilhavam com uma inteligência que parecia destoar da simplicidade do uniforme escolar remendado que vestia. Ricardo sorriu condescendente, o mesmo sorriso que usava quando funcionários juniores ousavam questionar suas decisões. Claro que tenho certeza, garoto. São cálculos matemáticos precisos. Qual é seu nome? Gabriel, senhor. Gabriel Santos Silva. O menino se levantou, ignorando os sussurros dos colegas ao seu redor. Mas eu acho que o senhor errou a conta. Um silêncio pesado desceu sobre a sala. O professor Silva moveu-se nervosamente, temendo uma situação constrangedora. Algumas crianças riram baixinho, mas Gabriel mantinha o olhar fixo no empresário, sem demonstrar intimidação. Ricardo sentiu um calor subir pelo pescoço, mas manteve o sorriso. Errei a conta? Garoto, essa projeção foi calculada por uma equipe de analistas formados nas melhores universidades do país. Tem certeza de que você entende o que está dizendo? Gabriel assentiu com a cabeça e caminhou até a frente da sala. Posso usar o quadro, professor Silva? O diretor hesitou, olhando para Ricardo, que acenou com impaciência. Deixe-o tentar, será instrutivo. O menino pegou um pedaço de giz e começou a escrever no quadro com uma caligrafia caprichada que contrastava com sua idade. R$ 1.000 vezes 1,12 elevado à 20ª potência. Seus dedos pequenos moviam-se com precisão, enquanto transcrevia a fórmula dos juros compostos. Isso dá R$ 9.646, não 9.746. Ricardo franziu o senho, tirando o celular do bolso para verificar na calculadora. Seus dedos correram pelos números, 1 vez, 2 vezes. O resultado aparecia obstinadamente na tela. 9.646,29. Gabriel estava correto. R$ 100 de diferença. Deve ter sido um erro de digitação, murmurou Ricardo, sentindo pela primeira vez em anos uma sensação desconfortável no estômago. Tem outro erro também, senhor. Gabriel apontou para outro slide. Essa tabela da poupança. O senhor disse que renderia 6% ao ano, mas no gráfico está calculado com 6,5%. Ricardo olhou para a apresentação que havia revisado pessoalmente 3 vezes. Como Marina havia dito, a equipe havia conferido tudo. Mas ali estava, claro como o dia. 6,5% no gráfico, 6% no texto. Outro erro que havia passado despercebido por 8 profissionais formados em economia. Gabriel, onde você aprendeu esses cálculos? A voz de Ricardo saiu mais áspera do que pretendia. O menino encolheu os ombros. Minha mãe me ensinou. Ela sempre confere as contas lá de casa. Diz que é importante saber se o dinheiro está certinho. E eu gosto de matemática. Sua mãe trabalha com o quê? Gabriel baixou os olhos pela primeira vez. Ela limpa escritórios à noite. E de manhã trabalha numa lanchonete. E à tarde cuida da casa da dona Conceição. O silêncio na sala tornou-se quase tangível. Ricardo olhou ao redor e viu 31 pares de olhos infantis fixados nele, aguardando sua reação. No fundo da classe, pela porta entreaberta, conseguiu entrever a mesma mulher do uniforme azul que havia saído quando ele chegou. Ela observava a cena com uma expressão que ele não soube decifrar. Muito bem, Gabriel. Obrigado pela observação. Ricardo tentou retomar o controle da situação. Vamos corrigir esses pequenos detalhes e continuar. Mas Gabriel não havia terminado. Senhor,
Posso fazer uma pergunta? Ricardo assentiu, já prevendo outro constrangimento. Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai conseguir investir R$ 1.000? Minha mãe ganha 930 e poucos reais limpando o escritório. Depois do aluguel, da comida, da conta de luz, do gás, sobram uns R$ 50. Às vezes nem isso. A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Durante todos seus anos dando palestras sobre educação financeira, ele nunca havia considerado a realidade de quem realmente precisava da educação financeira. Sempre falava para plateias que já tinham dinheiro para investir. Bem, Gabriel, é uma questão de disciplina, de fazer sacrifícios. Que tipo de sacrifício, senhor? A voz de Gabriel estava mais baixa agora, mas mantinha a firmeza. Parar de comer? Não pagar o aluguel? Minha mãe já trabalha das 6 da manhã às 10 da noite. Ela ia ter que trabalhar mais. Enquanto? Professor Silva interveio suavemente. Gabriel, acho que o senhor Mendonça entende sua pergunta. Por que não deixamos ele terminar a apresentação? Mas Ricardo estava perdido. Pela primeira vez em décadas, não tinha uma resposta pronta. Os gráficos em sua apresentação, os cálculos sofisticados, as projeções otimistas, tudo parecia subitamente abstrato, desconectado da realidade daquelas crianças que o observavam com expectativa. Gabriel, sua pergunta é muito inteligente. Ricardo engoliu em seco. Talvez possamos conversar mais sobre isso depois da aula. O menino assentiu e voltou para sua carteira. Durante os 20 minutos restantes da apresentação, Ricardo tentou manter o foco, mas seus olhos invariavelmente retornavam ao garoto no meio da sala. Gabriel anotava tudo num caderno já bastante usado, corrigia mentalmente outros pequenos erros nos slides e, ocasionalmente, trocava sussurros com a colega ao lado. Quando a apresentação terminou, as crianças aplaudiram educadamente. Algumas fizeram perguntas sobre como ganhar dinheiro. Outras queriam saber se ele conhecia algum jogador de futebol rico. Mas Gabriel permaneceu quieto, observando. Gabriel, você pode ficar um momento? Ricardo pediu enquanto as crianças saíam para o recreio. O menino se aproximou carregando o caderno surrado. De perto, Ricardo pôde ver que suas roupas, embora limpas, mostravam sinais de muito uso. Os tênis eram de uma marca nacional barata, com pequenos remendos nas laterais. Você realmente aprendeu esses cálculos com sua mãe? Gabriel acenou. Ela sempre diz que pobre precisa saber contar direito porque não pode desperdiçar nem um centavo. Quando ela volta do trabalho, às vezes, a gente faz conta juntos. Ela é muito boa com números. E onde ela trabalha exatamente? De noite, ela limpa uns escritórios lá na Faria Lima. Ela sempre conta que tem um escritório muito bonito, no 42º andar, com uma vista linda. Diz que gostaria que eu conhecesse São Paulo desse jeito um dia. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. 42º andar da Faria Lima. Sua empresa ocupava exatamente 3 andares naquele prédio, incluindo o 42º. Gabriel, ele perguntou com a voz ligeiramente trêmula, qual é o nome completo da sua mãe? Maria das Dores Santos Silva, mas todo mundo chama ela de Dorinha. O mundo pareceu inclinar-se ligeiramente. Ricardo conhecia esse nome, não pessoalmente, mas havia assinado a autorização para que a empresa terceirizada de limpeza a contratasse há alguns meses. Dorinha era quem limpava seu escritório todas as noites, quem organizava seus papéis, quem via seus cálculos espalhados pelos quadros brancos. E o filho dela havia acabado de expor erros que nem ele, nem sua equipe de 8 analistas graduados haviam conseguido detectar. Continue 15:23. Capítulo 3. O espelho quebrado. Ricardo dirigiu de volta para o escritório num estado de profunda perturbação. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente como uma sinfonia discordante que ele não conseguia silenciar.
Durante 20 anos construindo seu império financeiro, nunca havia considerado que alguém com apenas ensino fundamental pudesse detectar falhas em seus cálculos. Pior ainda, que essa pessoa limpasse seu escritório todas as noites enquanto ele dormia tranquilo em sua cobertura na Vila Olímpica. O BMW deslizou suavemente pelo trânsito da tarde, mas Ricardo mal notava a paisagem urbana que passava pela janela. Sua mente estava dividida entre a humilhação profissional e uma curiosidade crescente que o incomodava. Como diabos, uma faxineira e seu filho de 10 anos tinham conhecimentos que sua equipe de elite havia perdido? João, ele disse subitamente, você conhece alguma funcionária da limpeza chamada Dorinha? Maria das Dores. O motorista olhou pelo retrovisor, surpreso pela pergunta. Conheço sim, doutor. Dona Dorinha é gente boa. Trabalha pesado aquela mulher. Sempre vejo ela. Chegando no prédio quando estou saindo lá pelas 7 da noite. E o que você sabe sobre ela? João pensou por um momento. Ela é do interior da Bahia. Veio para São Paulo há uns 15 anos. Mora numa kitnet ali na Vila Madalena com o garoto. Dizem que é uma mãe muito dedicada, sabe? Sempre falando do filho, como ele é inteligente. Ricardo absorveu essa informação em silêncio. 15 anos em São Paulo, provavelmente ganhando salário mínimo, criando um filho sozinha, trabalhando 3 empregos, e ainda assim encontrava tempo para ensinar matemática avançada para Gabriel. De volta ao escritório, Ricardo mal cumprimentou Marina e foi direto para sua sala. Ligou o computador e abriu os relatórios que sua equipe havia preparado na semana anterior. Passou 2 horas revisando cada número, cada projeção, cada cálculo. Para sua crescente inquietação, encontrou 3 outros pequenos erros que haviam passado despercebidos. Marina, preciso falar com a equipe de análise. Agora. 15 minutos depois, 8 analistas estavam reunidos na sala de conferências. Jovens profissionais entre 25 e 35 anos, todos com diplomas de universidades prestigiadas, pendurados na parede, todos usando ternos caros e expressões confiantes. Ricardo conhecia cada currículo de COR, INSPER, FGV, USP, alguns com MBAs internacionais. Pessoal, vamos revisar a apresentação que fizemos hoje. Ricardo projetou os slides na tela. Quero que vocês me expliquem estes erros. Apontou para a primeira inconsistência que Gabriel havia detectado. A sala ficou em silêncio constrangedor. Senhor Mendonça, disse Fernanda, a coordenadora da equipe, uma mulher loira de 30 anos com especialização em Londres. Foi apenas um erro de digitação. Acontece? Acontece? Ricardo elevou a voz. Vocês revisaram essa apresentação 3 vezes. Marina revisou. Eu revisei. Como um erro de digitação passa por 6 pessoas. Com todo respeito, senhor, intervenou Carlos. Um jovem analista que sempre havia sido o favorito de Ricardo. São erros mínimos, não afetam substancialmente as conclusões. Mínimos? Ricardo sentiu a raiva queimar em seu peito. Uma criança de 10 anos detectou esses erros em 5 minutos. Uma criança cuja mãe limpa nossos escritórios encontrou inconsistências que 8 analistas formados não conseguiram ver. O silêncio tornou-se opressivo. Os analistas trocaram olhares nervosos. Senhor Mendonça, Fernanda tentou novamente. Talvez devêssemos implementar um protocolo de revisão mais rigoroso. Não é questão de protocolo. Ricardo bateu a mão na mesa. É questão de competência. Vocês acham que porque têm diplomas, caros podem relaxar na atenção aos detalhes? Foram 2 horas de reunião tensa. Ricardo descobriu que vários relatórios recentes continham pequenos erros similares. Inconsistências que individualmente pareciam insignificantes, mas que coletivamente revelavam um padrão preocupante de descuido.
Quando a equipe finalmente saiu da sala, cabisbaixa e silenciosa, Ricardo permaneceu sozinho, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Eram quase 7 da noite. Dorinha chegaria em breve para iniciar seu turno. Pela primeira vez em anos, Ricardo decidiu ficar no escritório até tarde. Disse a Marina que podia ir embora e cancelou o jantar com investidores japoneses que estava marcado para as 8. Queria observar, entender quem era essa mulher que havia criado um gênio matemático enquanto esfregava chão para sobreviver. Às 7h20, ele ouviu vozes no corredor, espiou discretamente pela porta entreaberta de sua sala e viu uma mulher pequena, de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros presos num coque, vestindo o uniforme azul da empresa de limpeza. Era ela, a mãe de Gabriel. Maria das Dores Santos Silva carregava um carrinho com produtos de limpeza e conversava baixinho com outra funcionária. Mesmo à distância, Ricardo podia perceber a dignidade em sua postura, a maneira como organizava meticulosamente seus materiais antes de começar o trabalho. Ele observou enquanto ela entrava nas salas vazias, aspirava os carpetes, limpava as mesas, organizava papéis deixados pelos funcionários. Em sua própria sala, ao lado da de Ricardo, Dorinha parou diante do quadro branco onde Carlos havia deixado alguns cálculos de uma análise de risco. Para surpresa de Ricardo, ela estudou os números por alguns segundos, pegou uma caneta e discretamente corrigiu um erro no final de uma multiplicação. Depois apagou sua correção, como se temesse ser descoberta. Ricardo saiu de sua sala silenciosamente. Com licença, Dorinha se virou, sobressaltada. Seus olhos, os mesmos olhos inteligentes de Gabriel, arregalaram-se ao reconhecê-lo. Desculpe, doutor. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Posso voltar mais tarde para limpar sua sala? Não, não é isso. Ricardo hesitou. Como conversar com alguém cuja realidade era tão distante da sua? Eu conheci seu filho hoje, Gabriel. O rosto de Dorinha iluminou-se com um sorriso que transformou completamente sua expressão. O senhor conheceu meu Gabriel? Ele me contou que um empresário muito importante foi na escola dele hoje. Não sabia que era o senhor. Ele é muito inteligente. É sim, doutor. É a alegria da minha vida, aquele menino. Dorinha baixou a voz como se estivesse revelando um segredo. Eu sempre digo para ele que estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Eu não tive oportunidade. Vim da roça muito nova, mas ele vai ter. Ele me disse que você ensina matemática para ele. Dorinha corou ligeiramente. Ah, doutor, eu mal sei ler direito, mas números sempre foram meu forte. Minha mãe dizia que eu tinha cabeça para a conta. Quando Gabriel era pequeno, a gente brincava de fazer continhas para ele não ter medo da matemática. Ricardo apontou para o quadro branco. Vi você corrigindo aqueles números. O rosto de Dorinha empalideceu. Desculpe, doutor. Eu sei que não devia mexer em nada, mas é que o número estava errado e eu não consegui não ver. Você tem formação em contabilidade? Eu? Dorinha riu, um som baixo e melancólico. Não, doutor. Eu sempre quis estudar, mas quando cheguei em São Paulo, precisava trabalhar para comer. Depois veio o Gabriel e, bem, sonho não paga conta, né? Ricardo estudou seu rosto, vendo décadas de sonhos adiados refletidos em seus olhos cansados. Dorinha, posso fazer uma pergunta? Por que você nunca tentou trabalhar com números, com contabilidade? Ela olhou para os próprios pés, calçados com sapatos pretos simples e gastos. Doutor, quem que ia contratar uma nordestina sem diploma para mexer com o dinheiro dos outros? Eu limpo o escritório há 15 anos. Vejo essas moças bonitas, bem vestidas, falando difícil. Não é lugar para gente como eu. As palavras atingiram Ricardo como um tapa. Durante toda a sua carreira, havia contratado pessoas como ele. Formação similar, background parecido, mesma classe social.
Nunca havia considerado que talento pudesse vir de lugares inesperados. E se eu disser que seu filho detectou erros que minha equipe inteira não conseguiu ver? Dorinha sorriu com orgulho. Gabriel é especial mesmo. Mas, doutor, não precisa ser gentil comigo, não. Eu sei qual é meu lugar. Ricardo observou essa mulher que trabalhava 3 empregos para sustentar um filho, que corrigia erros de matemática nos quadros brancos dos escritórios que limpava, que ensinava cálculos avançados depois de 14 horas de trabalho pesado. E disse algo que surpreendeu a ele mesmo. Talvez seu lugar seja diferente do que você imagina. Continue 15:25. Capítulo 4. Rachaduras no alicerce. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório 2 horas mais cedo que o habitual. Havia passado a noite em claro, pensando na conversa com Dorinha e revisando obsessivamente todos os relatórios dos últimos 6 meses. O que encontrou o deixou profundamente perturbado. 16 pequenos erros que haviam passado despercebidos por toda a sua equipe. Marina chegou às 8 em ponto e o encontrou rodeado por pilhas de papéis, com olheiras evidentes e a camisa amassada. Algo impensável no Ricardo Mendonça que ela conhecia há 8 anos. Senhor, aconteceu alguma coisa? O senhor não está com uma aparência muito boa. Ricardo levantou os olhos dos documentos. Marina, preciso que você me arranje uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos. Quero os perfis de todos os funcionários terceirizados que trabalham neste prédio. Todos, senhor. São mais de 200 pessoas entre limpeza, segurança, manutenção. Todos. A voz de Ricardo estava firme, mas Marina percebeu algo diferente no tom, uma urgência que ela não conseguia identificar. Às 10 da manhã, Ricardo estava na sala de reuniões com Patrícia Almeida, diretora de RH, uma mulher de 50 anos, eficiente e pragmática, que sempre mantinha sua empresa em conformidade com todas as leis trabalhistas. Senhor Mendonça, posso perguntar qual é o objetivo dessa análise? Patrícia folheava as pastas com certa apreensão. Quero entender melhor nosso quadro de funcionários, todos os funcionários. Ricardo pegou aleatoriamente uma das pastas. Essa aqui, Maria das Dores Santos Silva. O que você pode me dizer sobre ela? Patrícia consultou seus registros no tablet. Funcionária terceirizada da limpeza, contratada há 8 meses pela empresa JM Serviços. Pontual, sem advertências, trabalha no turno noturno. Por que o interesse específico? Ela tem alguma formação além do ensino fundamental? Deixe-me ver. Patrícia digitou rapidamente. Segundo a ficha, ela completou o ensino médio em 2018, através do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Fez um curso técnico em administração pelo Senai em 2019, mas não concluiu. Ricardo sentiu um aperto no peito. Por que não concluiu? Não consta o motivo, mas imagino que questões financeiras. Esses cursos noturnos são difíceis para quem trabalha múltiplos empregos. E quantos funcionários terceirizados temos com formação superior incompleta ou técnica? Patrícia consultou o sistema por vários minutos. 43 pessoas, senhor. Temos faxineiras com magistério incompleto, porteiros com cursos de técnico em eletrônica, recepcionistas com faculdade de pedagogia interrompida no 3º semestre. As informações caíam sobre Ricardo como martelos. Durante 8 anos, construindo sua empresa naquele prédio, havia caminhado pelos corredores sem nunca ver verdadeiramente as pessoas que mantinham seu ambiente funcionando. Patrícia, quero que você organize uma reunião com todos os supervisores dos terceirizados, amanhã às 2 da tarde. Quando ficou sozinho, Ricardo ligou para sua ex-esposa. Helena, sou eu. Podemos conversar? Ricardo, você parece estranho. Aconteceu alguma coisa? A voz de Helena carregava a preocupação genuína que ainda existia entre eles, apesar do divórcio conturbado.
Preciso cancelar o encontro com Júlia hoje à noite. Algo surgiu. De novo? Ricardo, ela estava animada para você ajudar com a matemática. Vocês mal se veem. Helena, posso fazer uma pergunta? Você já parou para pensar em quantas pessoas inteligentes nós ignoramos porque elas não estão nos lugares certos? Houve uma pausa longa na linha. Helena conhecia Ricardo havia 18 anos. Casara com ele quando eram jovens idealistas recém-formados. Ela sabia reconhecer quando algo profundo estava perturbando seu ex-marido. Ricardo, o que aconteceu? Essa não parece uma pergunta sua. Conheci uma criança ontem, 10 anos, filho de uma faxineira. Ele detectou erros em minha apresentação que minha equipe inteira não viu. Me fez pensar quantas oportunidades desperdiçamos por preconceito. Você está falando sério? A voz de Helena demonstrava surpresa genuína. O Ricardo Mendonça que eu conheço nunca questionou o sistema meritocrático. Talvez o Ricardo Mendonça que você conhecia estivesse errado sobre muitas coisas. Helena ficou em silêncio por um momento. Sabe, Ricardo, há uma coisa que nunca te contei. Lembra da Cleusa, nossa antiga faxineira? Vagamente. Ela tinha formação em pedagogia. Trabalhava como faxineira porque não conseguia emprego como professora. Era negra, de periferia, com sotaque nordestino. Eu descobri quando a encontrei, lendo um livro de psicologia infantil durante o almoço. Ela me dava conselhos sobre como lidar com a Júlia, que eram melhores que qualquer psicólogo particular que consultamos. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Por que nunca me contou isso? Porque você não teria ouvido. Na época, você via pessoas como a Cleusa apenas como prestadores de serviço, não como seres humanos complexos com histórias próprias. A conversa terminou com uma promessa de Ricardo remarcar o encontro com Júlia para o fim de semana. Mas sua mente estava em outro lugar, processando décadas de certezas que começavam a ruir como um prédio mal construído. À tarde, ele tomou uma decisão que teria considerado inconcebível 24 horas antes. Desceu até o subsolo do prédio, onde ficavam os vestiários dos funcionários terceirizados. O ambiente era funcional e limpo, mas contrastava drasticamente com as instalações luxuosas dos andares executivos. Algumas mulheres uniformizadas conversavam durante o intervalo, e a conversa cessou abruptamente quando viram Ricardo se aproximar. Com licença, ele disse, sentindo-se desconfortavelmente fora do lugar. Estou procurando a Maria das Dores. Dorinha só chega de noite, doutor, disse uma das mulheres. Uma senhora de cabelos grisalhos. Aconteceu alguma coisa? Não, nada grave. Apenas queria conversar com ela. A mulher estudou Ricardo com curiosidade. O senhor é aquele empresário que conheceu o Gabriel dela na escola, né? Ela não para de falar nisso. Está orgulhosa que nem. Vocês conhecem o Gabriel? Claro. Às vezes ele vem buscar a mãe quando ela termina muito tarde. Menino educado, inteligente. A Dorinha vive dizendo que ele vai ser doutor um dia. Uma das funcionárias mais jovens interveio. Doutor, posso falar uma coisa? A Dorinha é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ela ajuda todo mundo aqui com conta, com problema de documento, essas coisas. Se ela tivesse tido oportunidade na vida... Se ela tivesse tido oportunidade, o quê? Ah, doutor, ela podia estar aí em cima, de salto alto e terno, mandando em todo mundo. Cabeça, ela tem de sobra. Ricardo subiu para seu escritório em estado de choque. Durante toda a sua vida profissional, havia operado sob a premissa de que posição social refletia capacidade. Os melhores estavam no topo, os menos capazes embaixo. Era assim que o mundo funcionava, era assim que deveria ser. Mas se Dorinha tinha capacidade para estar aí em cima de salto alto e terno, o que isso dizia sobre seu sistema de crenças?
O que isso dizia sobre quantos talentos ele havia ignorado, quantas oportunidades havia desperdiçado? Às 7 da noite, quando Dorinha chegou para seu turno, Ricardo a estava esperando. Doutor, o senhor está aqui de novo? Ela parecia genuinamente preocupada. O senhor não deveria estar em casa com a família? Dorinha, preciso fazer uma proposta para você. Mas primeiro, preciso saber. Você gostaria de trabalhar com números? Profissionalmente, quero dizer. Os olhos de Dorinha se arregalaram. Doutor, o senhor está falando sério? Completamente sério. Mas primeiro, você toparia terminar aquele curso técnico em administração? Dorinha ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse processando a possibilidade de um sonho antigo ressuscitar. Doutor, eu tenho 42 anos, trabalho 3 empregos, tenho um filho para criar. Como eu ia conseguir estudar? E se eu te dissesse que há uma maneira? Por primeira vez desde que se conheceram, Dorinha olhou diretamente nos olhos de Ricardo, sem submissão, sem deferência. Mulher para homem, inteligência para inteligência. Então eu diria que o senhor precisa me explicar direitinho essa proposta. Continue 15:27. Capítulo 5. Pontes e precipícios. Na manhã de quinta-feira, Ricardo convocou uma reunião de emergência com seus sócios principais. A sala de conselho da Mendonça Investimentos, com sua mesa de mogno que comportava 12 pessoas e vista panorâmica de São Paulo, testemunhou uma das conversas mais tensas da história da empresa. Ricardo, você pode repetir o que acabou de dizer? Roberto Almeida, sócio minoritário e amigo desde a faculdade, olhava para ele como se tivesse perdido a sanidade mental. Você quer oferecer uma bolsa de estudos para uma faxineira? Não é apenas uma bolsa de estudos, Roberto. É um programa piloto de desenvolvimento de talentos internos. Quantas pessoas trabalham neste prédio que poderiam estar contribuindo de forma mais significativa se tivéssemos dado oportunidades? Margarete Cunha, a sócia responsável pela área de compliance, ajustou os óculos com impaciência. Ricardo, com todo respeito, isso é filantropia, não estratégia empresarial. Nossa responsabilidade é com os acionistas, não com projetos sociais. E se eu disser que essa faxineira detectou erros que nossa equipe de elite não conseguiu ver? Que ela corrige cálculos nos quadros brancos enquanto limpa as salas? O terceiro sócio, Fernando Magalhães, homem de 60 anos com cabelos completamente brancos, inclinou-se para a frente. Ricardo, você está passando por algum tipo de crise? Essa obsessão com uma funcionária terceirizada não é normal. Normal? Ricardo sentiu a raiva subir. Fernando, há 15 anos você contrata apenas pessoas que estudaram onde você estudou, que frequentam os mesmos clubes que você frequenta. Isso é normal ou é limitação? É bom senso? Fernando bateu a mão na mesa. Contratamos pessoas com credenciais porque credenciais importam, porque experiência importa, porque referências importam. E quantos talentos perdemos com essa mentalidade? Margarete suspirou profundamente. Ricardo, vamos aos fatos. Você quer que a empresa pague um curso técnico para uma funcionária terceirizada, depois a contrate como estagiária, tudo baseado no quê? Na intuição de que ela tem potencial, baseado no fato de que ela tem conhecimento prático de contabilidade, atenção aos detalhes superior à nossa equipe atual e 15 anos de experiência, observando como empresas funcionam por dentro. Observando como faxineira, Ricardo, não como gestora. Roberto tentou um tom conciliador. Olha, eu entendo o impulso de fazer caridade, mas há formas mais adequadas. Isso não é caridade. A voz de Ricardo ecoou pela sala. É reconhecimento de competência. Vocês acham que apenas pessoas com diploma caro podem somar e subtrair? Fernando cruzou os braços. Ricardo,
Você está emocionalmente comprometido com essa situação. Sugiro que tire umas férias, reflita sobre isso com mais calma. Emocionalmente comprometido? Ricardo riu amargamente. Durante 20 anos construí essa empresa contratando pessoas exatamente como vocês. Resultado, uma equipe que não consegue detectar erros básicos em matemática. Uma equipe que nos trouxe 300% de crescimento, retrucou Margarete. E quantos por cento mais poderíamos ter crescido se não tivéssemos limitado nosso pool de talentos a 5 universidades e 2 bairros de São Paulo? A reunião se estendeu por 3 horas, com os ânimos se exaltando progressivamente. No final, Ricardo impôs sua vontade como sócio majoritário. A empresa financiaria o curso técnico de Dorinha e, se ela se destacasse, receberia uma oportunidade de estágio remunerado. Vocês podem votar contra, disse Ricardo, levantando-se da mesa. Mas eu tenho 51% das ações. Isso vai acontecer. À tarde, Ricardo desceu novamente ao vestiário para encontrar Dorinha antes do início de seu turno. Dorinha, conversou com sua família sobre a proposta? Ela estava visivelmente nervosa, torcendo as mãos. Doutor, conversei com meu Gabriel. Ele ficou muito animado. Disse que é um sonho se realizando. Mas eu tenho medo. Medo do quê? Doutor, o senhor não entende. Dorinha olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Eu sou uma mulher preta, pobre, do interior da Bahia, mãe solteira. Onde já se viu gente como eu trabalhando, com dinheiro de gente rica? Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Dorinha, você já trabalha com gente rica. Você organiza nossos documentos, vê nossos números, conhece nossa rotina melhor que nossa própria equipe. Isso é diferente, doutor. Quando eu estou limpando, eu sou invisível. Ninguém liga para o que eu penso, para o que eu vejo. Mas se eu estiver sentada numa mesa usando roupa social, as pessoas vão me olhar e vão pensar: o que essa negra está fazendo aqui? A honestidade brutal de Dorinha atingiu Ricardo como um soco. Ele nunca havia considerado como o racismo e o classismo se entrelaçavam para criar barreiras que iam muito além da falta de oportunidades educacionais. Dorinha, e se eu garantir que você terá todo o suporte necessário, não apenas financeiro, mas proteção contra preconceitos? Ela riu, mas sem humor. Doutor, o senhor pode comprar um diploma para mim, pode me dar roupa bonita, pode até me ensinar a falar bonito. Mas o senhor não pode mudar a cor da minha pele nem de onde eu vim. E por que isso deveria importar? Porque importa para todo mundo, doutor. Importa para os outros funcionários, importa para os clientes, importa até para o senhor. Só que o senhor ainda não sabe. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Dorinha, posso te fazer uma pergunta pessoal? Por que você não confia em mim? Não é que eu não confio no senhor, doutor. Dorinha escolheu as palavras cuidadosamente. É que eu não confio no mundo. Já vi muita gente boa intencionada que desiste na primeira dificuldade. E para mim, desistir não é só perder uma oportunidade. É confirmar que gente como eu mesmo não presta para essas coisas. E se eu prometer que não vou desistir? Doutor, o senhor fala isso hoje. Mas e quando seus sócios começarem a pressionar? E quando os outros funcionários começarem a comentar? E quando os clientes olharem torto? O senhor vai sustentar essa posição? Ricardo percebeu que estava diante de uma mulher que havia sido testada pela vida de formas que ele nunca experimentara. A perspicácia de Dorinha não se limitava à matemática. Ela entendia dinâmicas sociais e corporativas com uma clareza que o desconcertava. Dorinha, o que você precisa para confiar em mim? Ela pensou por um longo momento. Tempo, doutor, e que o senhor prove que isso não é só um capricho passageiro. Que o senhor entenda mesmo que isso vai ser difícil para todo mundo. Para mim, para o senhor, para a sua empresa.
Você aceita a proposta? Aceito, doutor, mas com uma condição. Qual? Se der errado, se não der certo, o senhor promete que não vai usar isso como desculpa para dizer que gente como eu não serve mesmo para essas coisas? A pergunta revelou uma vulnerabilidade que ia muito além do individual. Dorinha carregava nas costas as expectativas e medos de toda uma comunidade que raramente recebia oportunidades genuínas. Prometo, Dorinha, e mais, se der errado, vai ser falha minha, não sua. Eles apertaram as mãos, um pacto selado entre dois mundos que raramente se encontravam como iguais. Naquela noite, Ricardo ligou para sua filha Júlia. Pai, que surpresa! Você nunca liga à noite. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Como é sua escola, os colegas, os professores? Pai, você está bem? Você parece diferente. Estou descobrindo coisas sobre mim mesmo que não sabia. Júlia, você já reparou se tem diversidade na sua escola? Pessoas de classes sociais diferentes, etnias diferentes. Houve uma pausa. Pai, na minha escola todo mundo é igual. Rico, branco, com pais empresários, ou médicos ou advogados. É meio chato, na verdade. Chato como? Sei lá, parece que todo mundo vive numa bolha. Ninguém sabe como é o mundo real. Às vezes, eu vejo as meninas reclamando que a mesada de R$ 3.000 não dá para nada, enquanto na televisão passa reportagem sobre pessoas que ganham R$ 900 por mês. Ricardo sorriu tristemente. Sua filha, aos 15 anos, já tinha mais consciência social que ele havia desenvolvido em 45 anos. Júlia, você gostaria de conhecer pessoas diferentes? De outros mundos? Gostaria, pai. Mas onde? Tenho uma ideia. Que tal visitarmos uma escola pública no fim de semana? Tem um garoto lá que você ia gostar de conhecer. Continue 1529. Capítulo 6. O peso do passado. O fim de semana chegou carregado de tensão. Ricardo havia combinado de levar Júlia para conhecer Gabriel e a escola, mas na sexta-feira à noite recebeu uma ligação que mudaria completamente sua perspectiva sobre si mesmo. Ricardo, sou eu, sua tia Carmen. A voz trêmula da irmã mais nova de sua mãe, com quem não falava há 5 anos, soou estranha pelo telefone. Tia Carmen, aconteceu alguma coisa? Ricardo, recebi uma ligação esquisita hoje. Um advogado perguntando sobre a família do seu pai. Você andou mexendo em alguma coisa? Ricardo sentiu um frio na espinha. Durante a semana, havia contratado um detetive particular para investigar as origens familiares. Uma curiosidade que nascera das conversas com Dorinha sobre classe social e preconceito. Pode ser, tia. Por quê? Ricardo, preciso te contar uma coisa que sua mãe me fez prometer que nunca falaria. A voz de Carmen estava carregada de emoção. Sobre seu pai, sobre de onde a gente veio. No sábado de manhã, Ricardo dirigiu até a casa da tia em Santo André, um bairro operário do ABC paulista. A casa simples, de 2 quartos, era o oposto da cobertura onde ele vivia. Carmen, uma mulher de 70 anos com mãos marcadas pelo trabalho doméstico, o recebeu com lágrimas nos olhos. Ricardo, senta aqui. Vou te mostrar umas fotos que sua mãe não queria que você visse. Ela abriu uma caixa de sapatos empoeirada e retirou fotografias amareladas. A primeira mostrava um homem negro, magro, de aproximadamente 30 anos, usando roupas simples e sorrindo para a câmera. Esse é seu pai, Ricardo, o verdadeiro Joaquim Mendonça. Ricardo pegou a foto com mãos trêmulas. O homem, na imagem, não tinha nada a ver com a versão que sua mãe havia construído. Um empresário bem-sucedido que morrera jovem em um acidente de carro. Tia Carmen, o que está acontecendo? Seu pai não era empresário, Ricardo. Ele era pedreiro.
Veio de uma cidadezinha no interior da Bahia, mesmo lugar de onde vem muita gente que trabalha aqui em São Paulo até hoje. As palavras atingiram Ricardo como uma avalanche. E por que minha mãe nunca me contou a verdade? Porque quando você era pequeno, ela se casou com o Dr. Mendonça, aquele advogado que você sempre achou que era seu padrasto. Ela mudou o sobrenome, inventou uma história nova, fez você chamar ele de pai. Carmen secou os olhos com o lenço. Ela queria que você tivesse oportunidades que seu pai verdadeiro nunca podia dar. Ricardo observou outras fotos. Seu pai biológico trabalhando em uma construção, carregando tijolos, sempre sorrindo apesar da evidente dureza da vida. E onde ele está agora? Morreu mesmo, Ricardo. Mas não foi acidente de carro. Foi um infarto aos 32 anos, de tanto trabalhar pesado para mandar dinheiro para vocês. As mãos de Ricardo tremiam. Durante 45 anos, havia construído sua identidade sobre uma mentira. Havia desprezado pessoas como Dorinha e Gabriel, sem saber que suas próprias raízes estavam enterradas na mesma terra. Tia Carmen, onde meu pai morava em São Paulo? Numa pensão na Zona Leste, região onde hoje deixa eu lembrar, perto daquela escola que você visitou. Escola Municipal Antônio Carlos Gomes. O mundo pareceu parar. Ricardo estava reconstruindo uma escola a poucos quarteirões de onde seu pai havia vivido e sonhado em dar-lhe uma vida melhor. Tem mais uma coisa, Ricardo. Carmen pegou um envelope amarelado. Cartas que seu pai escrevia para você, mas que sua mãe nunca entregou. Ricardo abriu uma das cartas com dedos trêmulos. Meu filho querido, hoje trabalhei na construção de um prédio muito alto. Imagino que um dia você vai trabalhar em lugares assim, mas não carregando tijolo como seu pai. Você vai estudar, vai ser doutor, vai ter a vida que eu nunca consegui ter. Todas as noites, depois do trabalho, eu passo em frente de uma escola e imagino você sentado numa carteira, aprendendo matemática, aprendendo a ler livros grandes. Seu pai te ama muito. As lágrimas desceram pelo rosto de Ricardo sem que ele conseguisse controlá-las. 30 anos de arrogância, de preconceito, de acreditar que merecia tudo porque era superior aos outros. Tudo baseado numa mentira que sua própria mãe havia construído. Quando chegou em casa à tarde, Júlia o estava esperando para irem até a escola conhecer Gabriel. Pai, você está com cara de quem viu fantasma. Aconteceu alguma coisa? Ricardo olhou para a filha. Cabelos loiros, roupas caras, toda a segurança de quem nunca havia questionado seu lugar no mundo. Júlia, posso te contar uma história sobre seu avô? Durante o trajeto até a Zona Leste, Ricardo contou a Júlia a verdade sobre suas origens. Falou sobre Joaquim, o pedreiro baiano que morrera jovem, sonhando com o futuro do filho. Sobre como ele havia construído uma empresa bilionária, pisoteando pessoas exatamente como seu próprio pai. Pai, isso significa que nossa família significa que somos exatamente como todas as outras famílias, Júlia. Que sucesso não é questão de superioridade racial ou social. Que eu passei a vida inteira sendo hipócrita. Quando chegaram à escola, encontraram Gabriel brincando de futebol no pátio com outras crianças. Ao ver Ricardo, o menino correu em sua direção. Senhor Ricardo, o senhor veio mesmo! E essa é sua filha? Júlia, inicialmente tímida, logo foi conquistada pela inteligência e simplicidade de Gabriel. Eles conversaram sobre matemática, sobre sonhos, sobre as diferenças entre suas escolas. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Disse Júlia. Você não fica triste por estudar numa escola sem tantos recursos? Gabriel pensou por um momento. Eu fico triste porque sei que poderia aprender mais se tivesse mais livros, mais computadores, mas não fico triste por estudar aqui. Meus amigos são legais, os professores se importam com a gente. E minha mãe sempre diz que escola boa é onde a gente aprende a ser gente boa. Mas você não queria estudar numa escola particular, com mais oportunidades?
Quero sim, mas não quero esquecer de onde vim. Minha mãe diz que quando a gente sobe na vida, a gente tem que estender a mão para quem está subindo também. Ricardo observou sua filha absorvendo aquelas palavras. Durante 15 anos, ele havia lhe dado todas as oportunidades materiais, mas nunca havia lhe ensinado sobre responsabilidade social genuína. À tarde, quando se preparavam para ir embora, Gabriel puxou Ricardo para um canto. Senhor Ricardo, minha mãe está muito nervosa com essa história do curso. Ela não dorme direito, fica remoendo que pode dar tudo errado. E você, Gabriel, o que acha? Eu acho que minha mãe é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Se ela tiver chance, ela vai mostrar para todo mundo do que é capaz. Mas... Gabriel hesitou. Mas o quê? Mas eu tenho medo que as pessoas não deixem ela mostrar. Sabe como é, né? Às vezes as pessoas olham para a gente e já decidem que a gente não presta. Ricardo ajoelhou-se para ficar na altura do menino. Gabriel, posso te fazer uma promessa? Vou cuidar para que sua mãe tenha todas as oportunidades que ela merece. O senhor promete mesmo? Prometo. E sabe por quê? Porque descobri hoje que meu pai era exatamente como sua mãe, e ele nunca teve a chance que estou dando para ela. Na volta para casa, Júlia ficou quieta durante quase todo o trajeto. Pai, posso falar uma coisa? Claro. Eu me envergonho da nossa vida, não do dinheiro, mas do que a gente faz com ele. A gente gasta num fim de semana o que a família do Gabriel vive em 6 meses. E isso te incomoda? Incomoda porque é injusto. O Gabriel é mais inteligente que metade dos meninos da minha escola, mas tem menos oportunidades. Isso não está certo. Ricardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Júlia, que tal se a gente tentasse mudar isso? Juntos? Como? Ainda não sei exatamente, mas algo me diz que vamos encontrar um jeito. Naquela noite, Ricardo queimou na lareira todas as fotos e documentos que sua mãe havia criado sobre o falso passado familiar. Mas guardou cuidadosamente as cartas que seu pai verdadeiro havia escrito, prometendo a si mesmo que honraria a memória do pedreiro baiano que sonhara em ver o filho ser doutor. Só que agora ele sabia que ser doutor significava muito mais que acumular diplomas e dinheiro. Significava usar privilégios para criar pontes, não muros. Continue, 15h30. Capítulo 7. O teste da realidade. Segunda-feira chegou como um furacão. Ricardo havia mal terminado seu café da manhã quando Marina apareceu em sua sala com uma expressão que ele raramente havia visto. Pânico controlado. Senhor Mendonça, temos um problema. A auditoria da Receita Federal chegou 1 hora atrás. Eles querem revisar todos os relatórios dos últimos 2 anos. O sangue de Ricardo gelou. A auditoria surpresa da Receita Federal era o pesadelo de qualquer empresa, especialmente quando havia inconsistências nos documentos, exatamente as inconsistências que Gabriel havia detectado. Eles deram algum motivo específico? Denúncia anônima sobre possíveis irregularidades contábeis. Senhor, eles estão exigindo acesso total aos sistemas, aos cálculos de todas as operações de investimento. Ricardo fechou os olhos, lembrando dos pequenos erros que vinham se acumulando, dos números incorretos que sua equipe não detectara, das projeções infladas que haviam passado despercebidas, erros que, vistos individualmente, pareciam insignificantes, mas que, sob o escrutínio da Receita Federal, poderiam sugerir um padrão de má-fé. Marina, convoque reunião de emergência com todos os sócios. Agora! Às 10 da manhã, a sala de reunião estava tensa como um campo minado. Os 3 auditores da Receita Federal, 2 homens e uma mulher, todos com a autoridade silenciosa de quem havia visto empresários poderosos desmoronarem diante de planilhas mal feitas, ocupavam um lado da mesa. Senhor Mendonça,
disse a auditora-chefe, doutora Patrícia Rocha, uma mulher negra de aproximadamente 50 anos, com um olhar penetrante. Vamos direto ao assunto. Recebemos informações sobre discrepâncias sistemáticas em seus relatórios financeiros. Ricardo sentiu a ironia da situação. Uma mulher negra, provavelmente vinda de origens humildes como Dorinha, agora detinha o poder de destruir ou salvar sua empresa. Que tipo de discrepâncias, doutora Patrícia? Erros de cálculo que sistematicamente beneficiam suas projeções, números que não batem entre relatórios diferentes, inconsistências que sugerem... Ela fez uma pausa significativa. Manipulação intencional de dados. Fernando Magalhães tentou intervir. Doutora Patrícia, nossa empresa sempre manteve os mais altos padrões de compliance. Senhor Magalhães, vamos analisar os fatos, não as intenções declaradas. A auditora abriu um tablet. Este relatório do terceiro trimestre, por exemplo, as projeções de crescimento estão calculadas com uma taxa que não aparece em nenhum documento de apoio. Ricardo reconheceu imediatamente. Era exatamente um dos erros que Gabriel havia identificado. Doutora Patrícia, posso fazer uma sugestão? Que tal se trouxéssemos alguém para revisar esses cálculos conosco? Alguém com uma perspectiva externa. Os sócios de Ricardo o olharam como se ele tivesse enlouquecido. Que tipo de perspectiva externa? Perguntou a auditora. Uma pessoa que tem demonstrado capacidade excepcional para detectar exatamente esse tipo de erro. 2 horas depois, Dorinha estava sentada na sala de reunião da Mendonça Investimentos, vestindo seu melhor vestido, um modelo simples, mas digno, que havia comprado para a formatura de Gabriel no ensino fundamental. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas seus olhos mantinham a mesma inteligência penetrante que Ricardo aprendera a respeitar. Dona Maria, disse a doutora Patrícia, o senhor Mendonça nos disse que a senhora tem conhecimentos contábeis. Poderia revisar estes documentos? Dorinha olhou para Ricardo, que acenou encorajadoramente, depois para os papéis espalhados na mesa. Durante 45 minutos, ela trabalhou em silêncio, fazendo anotações numa folha separada, conferindo cálculos, cruzando dados entre diferentes relatórios. Quando terminou, levantou os olhos e disse com voz firme: Doutora, tem 17 erros aqui. A maioria é descuido mesmo, mas tem 3 que são mais sérios. A doutora Patrícia se inclinou para a frente. Pode especificar? Esse aqui, por exemplo. Dorinha apontou para uma tabela. O cálculo está certo, mas a taxa usada não é a que está declarada no cabeçalho. Dá uma diferença de quase R$ 200 mil na projeção final. E como a senhora detectou isso? Porque quando a gente limpa escritório, a gente vê os papéis que ficam no lixo. Vi esse mesmo cálculo sendo feito várias vezes, com números diferentes. Sempre me chamou a atenção. Roberto Almeida estava pálido. Margarete Cunha olhava para a Dorinha como se estivesse vendo um fantasma. Fernando Magalhães havia perdido completamente a compostura. A doutora Patrícia fez mais algumas perguntas técnicas para a Dorinha, que respondeu todas com precisão impressionante. Depois de 2 horas de análise conjunta, a auditora se virou para Ricardo. Senhor Mendonça, a situação é irregular, mas não vejo evidência de má-fé intencional. Parecem ser erros sistemáticos por falta de controle de qualidade adequado. Qual seria a solução? Multa de R$ 500 mil, reestruturação dos processos de auditoria interna e... Ela olhou para Dorinha. Recomendo fortemente que contratem alguém com a competência demonstrada hoje para supervisionar a precisão dos cálculos. Quando os auditores saíram, a sala ficou em silêncio constrangedor. Ricardo, disse Fernando, com voz controlada, você acabou de humilhar 3 sócios graduados em economia usando uma mulher competente que salvou nossa empresa de uma multa milionária. Completou Ricardo friamente. Isso é inadmissível.
Margarete bateu a pasta na mesa. Você transformou nossa empresa num circo. Margarete, essa mulher identificou em 2 horas erros que nossa equipe de 8 analistas não conseguiu detectar em 2 anos. Quem realmente transformou nossa empresa num circo? Roberto tentou uma abordagem mais diplomática. Ricardo, entendemos sua gratidão, mas não podemos tomar decisões empresariais baseadas em emoção. Emoção? Ricardo riu amargamente. Roberto, matemática é emoção? Competência é emoção? Ou vocês estão com medo de admitir que uma mulher negra e pobre é mais competente que nossa equipe de elite? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dorinha, que havia permanecido quieta durante toda a discussão, finalmente falou. Senhores, posso dar minha opinião? Todos se viraram para ela. Vocês estão brigando por causa de mim, mas ninguém perguntou o que eu quero. Sua voz estava calma, mas firme. Doutor Ricardo, eu agradeço a oportunidade, mas não quero trabalhar num lugar onde as pessoas vão ficar me olhando como se eu fosse um experimento social. Dorinha, deixa eu terminar. Doutor, ela olhou ao redor da mesa. Eu sei que vocês acham que gente como eu não serve para essas coisas. Eu também achava, até pouco tempo atrás. Mas hoje eu descobri uma coisa. Eu entendo de números sim, e entendo bem. E mais importante, entendo de gente. Ela se levantou, ajustando a bolsa simples no ombro. Doutor Ricardo, o senhor me ofereceu uma oportunidade e eu vou aceitar, mas não vou aceitar migalhas. Se o senhor quer mesmo mudar as coisas, então muda de verdade. Contrata gente competente, não importa de onde vem. Respeita quem tem conhecimento, não importa como aprendeu. Dorinha caminhou até a porta, mas parou antes de sair. E uma coisa, senhores. Eu não estou aqui porque sou coitadinha que precisa de ajuda. Estou aqui porque vocês precisam de alguém que saiba contar direito. A porta se fechou atrás dela com um som suave que ecoou como um trovão na sala silenciosa. Fernando foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ricardo, se você contratar essa mulher, eu saio da sociedade. Ricardo olhou para o homem que considerara mentor durante 15 anos e disse algo que nunca imaginara que diria. Fernando, você acabou de me fazer um favor. Sempre achei que precisava da sua aprovação para tomar decisões. Agora percebo que o que eu preciso é de pessoas que me desafiem a ser melhor, não que me confirmem quando estou errado. Isso é loucura, Ricardo. Não, Fernando. Loucura foi passar 20 anos contratando apenas pessoas que pensam exatamente como você. Dorinha tem razão. É hora de mudar de verdade. Naquela noite, Ricardo ligou para Dorinha. Dorinha, você ainda quer aquela vaga? Quero sim, doutor, mas com minhas condições. Quais são suas condições? Quero salário justo, não favor. Quero respeito, não tolerância. E quero que o senhor contrate mais gente como eu, gente competente que nunca teve oportunidade. Aceito todas as condições, mas tenho uma pergunta. Como você sabia que eu ia aceitar? Dorinha riu, um som genuíno e quente. Doutor, hoje eu vi o senhor escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é cômodo. O senhor escolheu o que é certo. Isso me diz muito sobre o tipo de homem que o senhor está se tornando. Continue 15:32. Capítulo 8. O preço da transformação. Na quarta-feira seguinte, Ricardo chegou ao escritório para encontrar uma carta de demissão de Fernando Magalhães em sua mesa, acompanhada por uma ação judicial questionando suas decisões irresponsáveis como sócio majoritário. Ao mesmo tempo, 3 dos 8 analistas da equipe pediram transferência para outras empresas, alegando mudança no ambiente corporativo. Senhor Mendonça, disse Marina, claramente nervosa, tem mais uma coisa. O jornal Valor Econômico ligou. Querem uma entrevista sobre as mudanças não convencionais na empresa.
Ricardo sabia que notícias viajavam rápido no mundo financeiro de São Paulo. A história de uma faxineira identificando erros em relatórios de uma das principais empresas de investimento já estava circulando pelos corredores da Faria Lima como fofoca de alto nível. Às 10 da manhã, Dorinha chegou para seu primeiro dia oficial como assistente de auditoria interna. Ela vestia um conjunto social simples, mas impecável, que Ricardo suspeitava ter custado uma parte significativa de suas economias. Seus cabelos estavam presos num coque profissional e ela carregava uma pasta de couro sintético que parecia nova. Bom dia, Dr. Ricardo. Estou pronta para trabalhar. Dorinha, antes de começarmos, preciso te avisar. As coisas vão ficar difíceis. Tem gente na empresa que não está feliz com sua contratação. Doutor, eu já esperava isso. Mas o senhor sabe qual é a diferença entre eu e essas pessoas? Qual? Eles têm medo de perder o que já conquistaram. Eu só tenho a ganhar. Dorinha sorriu com uma confiança que surpreendeu Ricardo. E quando a gente não tem nada a perder, a gente luta com mais vontade. Durante sua primeira semana, Dorinha trabalhou com uma disciplina que impressionou até os funcionários mais céticos. Chegava às 7 da manhã, 2 horas antes do horário normal, e estudava todos os processos da empresa. Fazia perguntas inteligentes, tomava notas detalhadas e rapidamente começou a identificar outros padrões problemáticos nos relatórios. Na sexta-feira, durante a reunião semanal de análise, ela apresentou um relatório que deixou a sala em silêncio. Pessoal, encontrei um problema maior que os erros de cálculo, disse Dorinha, projetando uma planilha na tela. Tem uma discrepância sistemática entre o que a gente reporta para os clientes e o que a gente reporta internamente. Margarete franziu o senho. Que tipo de discrepância? Os rendimentos que a gente promete para os clientes são baseados em cálculos mais otimistas que os que a gente usa para nosso planejamento interno. Não é ilegal, mas é desonesto. Roberto olhou para Ricardo. Ricardo, isso pode ser um problema sério de reputação. Mas que isso, continuou Dorinha, se o mercado se comportar diferente do esperado, a gente vai ter que explicar para os clientes porque os resultados reais são menores que as promessas. Ricardo estudou os números que Dorinha havia organizado. Em 3 anos de operação, a empresa havia consistentemente prometido rendimentos 0,5% acima do que realisticamente poderia entregar. Pequena margem individual, mas que se acumulava em milhões de reais ao longo do tempo. Dorinha, quanto tempo você levou para identificar esse padrão? 3 dias, doutor. Quando a gente limpa escritório, a gente vê muitos papéis diferentes. Sempre me chamou a atenção que os números das apresentações bonitas eram diferentes dos números das conversas entre vocês. Carlos, um dos analistas que havia decidido permanecer na empresa, fez uma pergunta técnica. E qual sua sugestão para corrigir isso? Honestidade, respondeu Dorinha simplesmente. A gente pode ter rendimentos um pouco menores, mas clientes mais confiantes. No longo prazo, confiança vale mais que números inflados. Depois da reunião, Ricardo chamou Dorinha para uma conversa particular. Dorinha, você percebe o que está acontecendo aqui? Percebo sim, doutor. O senhor está descobrindo que competência não tem cor nem classe social. E algumas pessoas não gostam dessa descoberta. Como? Você está lidando com a pressão? Sei que alguns funcionários não estão sendo receptivos. Dorinha suspirou. Doutor, ontem uma das recepcionistas perguntou se eu era a nova faxineira da diretoria. Hoje de manhã, 2 analistas ficaram sussurrando quando eu passei, algo sobre cotas sociais. Mas sabe o que me incomoda mesmo? O quê? Que ninguém questiona a competência deles mesmo quando eles erram, mas eu preciso provar que mereço estar aqui todo santo dia. E como você lida com isso? Fazendo meu trabalho melhor que qualquer um deles pode fazer, e lembrando que meu Gabriel está me vendo.
Ele precisa ver que a mãe dele não desiste quando as coisas ficam difíceis. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Ricardo, aqui é Helena. Preciso conversar com você sobre a Júlia. Aconteceu alguma coisa? Ela chegou em casa hoje falando que quer mudar de escola. Diz que não aguenta mais estudar com playboyzinhos alienados. Foram as palavras dela. Ricardo sorriu apesar da preocupação. E o que você acha? Acho que nossa filha está passando por uma transformação e suspeito que você tem algo a ver com isso. Helena, posso te perguntar uma coisa? Você se arrepende de ter se casado comigo? Houve uma pausa longa. Ricardo, eu me casei com um homem ambicioso e determinado. Estou me divorciando de um homem arrogante e insensível. Mas, ultimamente estou vendo sinais do homem que eu me apaixonei. O que você quer dizer? Júlia me contou sobre o Gabriel, sobre a Dorinha, sobre as mudanças na sua empresa. Pela primeira vez em anos, você parece estar usando sua inteligência para construir pontes ao invés de muros. Na segunda-feira seguinte, a bomba explodiu. O Valor Econômico publicou uma matéria de página inteira. O empresário que contratou sua faxineira como auditora. A reportagem descrevia as mudanças na Mendonça Investimentos, as descobertas de Dorinha e as reações controversas no mercado financeiro. Alguns analistas questionam se Ricardo Mendonça está passando por uma crise pessoal ou se realmente descobriu uma nova forma de identificar talentos, escreveu o jornalista. O que não se pode questionar é que Maria das Dores Santos Silva detectou erros que profissionais formados não conseguiram ver. O telefone de Ricardo não parou de tocar o dia inteiro. Alguns clientes importantes cancelaram contratos, alegando instabilidade na gestão. Outros, surpreendentemente, manifestaram interesse em conhecer melhor essa abordagem inovadora para recursos humanos. À tarde, Dorinha bateu na porta de sua sala. Doutor, vi a reportagem no jornal. E o que achou? Achei que o senhor vai ter que escolher. Ou volta para o jeito antigo de fazer as coisas, ou vai até o fim com essa mudança. E você? Está arrependida de ter aceitado a proposta? Dorinha sorriu. Um sorriso que carregava décadas de dignidade preservada apesar das adversidades. Doutor, minha vida inteira me disseram que eu não prestava para essas coisas. Agora estou num jornal importante, sendo chamada de competente por gente que nem me conhece. Como eu ia me arrepender? Mesmo com todas as dificuldades? Doutor, dificuldade eu sempre tive. A diferença é que agora as dificuldades têm um propósito maior. Meu Gabriel vai crescer vendo que mudança é possível. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão que selaria definitivamente seu novo caminho. Convocou uma coletiva de imprensa para a semana seguinte, onde anunciaria publicamente a nova filosofia da Mendonça Investimentos. Não haveria mais volta. Ou ele transformaria genuinamente sua empresa numa referência de inclusão e meritocracia real, ou perderia tudo tentando. Pela primeira vez em sua vida, a segunda opção não o assustava. Continue. 15:33. Capítulo 9. O momento da verdade. A coletiva de imprensa foi marcada para uma quinta-feira às 14h, no auditório do Hotel Copacabana Palace. Ricardo escolheu propositalmente um local neutro, longe de seu escritório, onde poderia controlar melhor a narrativa. 22 jornalistas compareceram, um número significativo que demonstrava o interesse da mídia financeira pela história. Na noite anterior, Ricardo havia ensaiado seu discurso uma dúzia de vezes, mas agora, sentado na antessala do auditório, sentia as mãos suarem como um adolescente antes do primeiro encontro. Dorinha estava ao seu lado, visivelmente nervosa, ajeitando pela 10ª vez o blazer que havia comprado especialmente para a ocasião. Doutor, tem certeza de que quer me expor assim?
Essa gente toda vai fazer pergunta difícil. Dorinha, você passou a vida inteira sendo subestimada. Hoje é o dia de mostrar para São Paulo inteira do que você é capaz. E se eu falar errado? Se eu não souber responder alguma coisa? Ricardo virou-se para ela, vendo no rosto de Dorinha o mesmo medo que sentia no estômago. Dorinha, você detectou fraudes que uma equipe de 8 analistas não conseguiu ver. Você salvou minha empresa de uma multa milionária. Você tem mais conhecimento prático de contabilidade que metade dos formados que eu conheço. O que você não pode fazer é se intimidar por eles terem diplomas caros. Às 2 em ponto, eles entraram no auditório. As câmeras dispararam imediatamente. Ricardo no terno Hugo Boss de R$ 3.000, Dorinha no conjunto social de R$ 200, que representava um mês de suas antigas economias. O contraste visual não poderia ser mais evidente. Boa tarde, começou Ricardo, aproximando-se do microfone. Convoquei esta coletiva porque a Mendonça Investimentos está passando por uma transformação que considero essencial para o futuro dos negócios no Brasil. Ele respirou fundo antes de continuar. Durante 20 anos construí minha empresa baseado numa premissa que agora reconheço como fundamentalmente incorreta: a ideia de que competência tem endereço, cor ou classe social. Um murmúrio percorreu a plateia. Ricardo pôde ver alguns jornalistas trocando olhares surpresos. Semana passada, uma auditoria da Receita Federal revelou inconsistências sistemáticas em nossos relatórios. Inconsistências que minha equipe graduada não havia detectado, mas que foram identificadas em poucos minutos por Maria das Dores Santos Silva, funcionária terceirizada de limpeza que trabalha em nosso prédio há 8 meses. Ricardo fez um gesto para que Dorinha se aproximasse do microfone. Ela hesitou por um segundo, mas caminhou com dignidade até o centro do palco. Dona Maria não está aqui como símbolo ou como projeto social, continuou Ricardo. Ela está aqui como a nova diretora de auditoria interna da Mendonça Investimentos, porque demonstrou competência superior à de qualquer profissional que já contratei. A primeira pergunta veio imediatamente. Senhor Mendonça, o senhor não acha que está fazendo marketing social às custas de sua credibilidade empresarial? Credibilidade empresarial baseada em quê? Retrucou Ricardo. Em contratar apenas pessoas que estudaram nas mesmas universidades que eu, em ignorar talentos porque eles vieram de lugares que considero inadequados. Nossa credibilidade estava sendo corroída por erros que poderiam ter nos custado milhões. Dona Maria salvou essa credibilidade. Uma jornalista da Folha de São Paulo ergueu a mão. Dona Maria, a senhora se sente preparada para assumir uma posição executiva sem formação universitária? Dorinha aproximou-se do microfone, as mãos tremendo ligeiramente, mas a voz saindo firme. Moça, eu tenho 15 anos de experiência vendo como empresas funcionam por dentro. Eu sei onde os erros acontecem porque eu limpo as salas onde eles são cometidos. Eu entendo de números porque aprendi que gente pobre não pode errar conta. Mas a senhora não acha que falta embasamento teórico? Acho que falta embasamento prático para muita gente com diploma, respondeu Dorinha, ganhando confiança. Esses meninos saem da faculdade sabendo fórmula, mas não sabem o que os números significam na vida real. Eu sei. Um jornalista da Veja fez a pergunta que Ricardo estava temendo. Senhor Mendonça, investidores estão questionando se o senhor não está passando por algum tipo de crise pessoal. Como responde a essas especulações? Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que surpreendeu até ele mesmo. Estou passando por uma crise, sim, uma crise de consciência. Descobri recentemente que meu próprio pai era pedreiro. Veio da Bahia como milhões de nordestinos que procuram oportunidades em São Paulo. Descobri que construí minha empresa pisoteando pessoas exatamente como meu pai. O auditório ficou em silêncio absoluto.
Era a primeira vez que Ricardo falava publicamente sobre suas origens. Então, sim, estou em crise. Crise de ter que admitir que passei 45 anos da minha vida sendo hipócrita. E sabe o que descobri? Que reconhecer erro não é fraqueza, é inteligência. Uma repórter da Band levantou a mão. Dona Maria, qual sua mensagem para outras pessoas que trabalham em serviços gerais e sonham com ascensão profissional? Dorinha pensou por um momento. Antes de responder, minha mensagem é: estudem sempre, mesmo que seja sozinha, mesmo que seja tarde da noite depois do trabalho. E não aceitem que digam que vocês não prestam para nada. Eu limpei escritório 15 anos achando que era só isso que eu sabia fazer. Hoje descobri que eu sei muito mais. E para os empresários que podem estar assistindo? Para os empresários eu digo, olhem ao redor de vocês. Quantas pessoas inteligentes vocês estão desperdiçando porque elas não têm o pedigree que vocês acham importante? Talento tem em todo lugar. Oportunidade é que é rara. Após 45 minutos de perguntas, a coletiva terminou. Mas antes de sair do palco, Ricardo fez um anúncio final. A partir de hoje, a Mendonça Investimentos instituirá o programa Joaquim Mendonça, em homenagem ao meu pai, o pedreiro que sonhava em ver o filho ser doutor. Este programa oferecerá bolsas integrais de estudo e oportunidades de trabalho para pessoas talentosas, independente de sua origem social. Quantas vagas serão oferecidas? Gritou um jornalista. Tantas quantas pessoas competentes encontrarmos, porque descobri que competência não tem limite de cota. Quando saíram do hotel, Dorinha estava radiante, mas exausta. Doutor, eu não acredito que... Falei tudo aquilo na frente de tanta gente importante. Você foi perfeita, Dorinha. Disse exatamente o que precisava ser dito. E agora, o que vai acontecer? Ricardo olhou para o movimento frenético da Copacabana. Pessoas de todas as classes sociais, cores e origens dividindo o mesmo espaço, cada uma carregando sonhos e talentos que raramente encontravam oportunidades genuínas. Agora, Dorinha, vamos descobrir quantas pessoas como você estão esperando uma chance. Naquela noite, o vídeo da coletiva viralizou nas redes sociais. Mera Dorinha, diretora, tornou-se trending topic no Twitter. As reações foram polarizadas. Metade celebrava a coragem da transformação. Metade criticava o que consideravam populismo corporativo. Mas para Ricardo, a única reação que importava veio de uma mensagem de texto de Júlia. Pai, hoje me orgulhei de ser sua filha. Finalmente você está usando seu poder para construir pontes. Era tudo que ele precisava ouvir. Continue 15:35, capítulo 10, O Renascimento. 3 meses após a coletiva de imprensa, a Mendonça Investimentos havia se transformado numa empresa completamente diferente. Ricardo chegou ao escritório numa manhã de setembro e encontrou uma cena que jamais imaginara possível. Dorinha estava no centro da sala de reuniões, orientando uma equipe mista de analistas, alguns recém-formados em universidades, de elite, outros vindos do programa Joaquim Mendonça. Pessoal, esse relatório ainda tem 3 inconsistências, dizia ela, apontando para a projeção. Marcos, você que veio da Universidade Zumbi dos Palmares, pode revisar os cálculos de risco? E Fernanda, que tal cruzar esses dados com as análises que você aprendeu no INSPER? Ricardo observou da porta, vendo como Dorinha havia naturalmente assumido não apenas as responsabilidades técnicas, mas também um papel de liderança que transcendia qualquer descrição formal de cargo. Bom dia, equipe, disse Ricardo entrando na sala. Como estão os preparativos para a apresentação de hoje? A apresentação era para um grupo de investidores japoneses, o teste final da nova abordagem da empresa. Se conseguissem impressionar clientes internacionais com sua equipe heterodoxa, provaria definitivamente que a transformação não era apenas retórica.
Doutor Ricardo, respondeu Marcos, um jovem negro de 24 anos que havia crescido na periferia de Salvador. Terminamos a análise de risco e Dorinha sugeriu algumas modificações que tornaram as projeções mais conservadoras, mas mais confiáveis. E qual foi a reação da equipe às sugestões dela? Fernanda, que havia sido inicialmente cética à contratação de Dorinha, sorriu. No início eu achava que o senhor estava fazendo experimento social. Hoje reconheço que Dorinha entende de números melhor que eu, que estudei 6 anos na melhor faculdade de economia de São Paulo. Às 2 da tarde, os 5 investidores japoneses chegaram. Homens elegantes, de ternos impecáveis, educação refinada e ceticismo natural de quem havia visto muitas empresas brasileiras prometerem inovação e entregar o mesmo produto de sempre. Senhores Yamamoto, Takeshi, Nakamura, disse Ricardo fazendo as apresentações. Gostaria que conhecessem nossa equipe de análise. Dorinha estava vestida com um terno azul marinho que Ricardo havia insistido que ela escolhesse numa loja de grife. Não como favor, mas como investimento na imagem profissional que ela merecia projetar. Seus cabelos estavam presos num coque sofisticado e ela carregava confiança que já não precisava ser fingida. Senhores, nossos relatórios indicam uma oportunidade única no mercado brasileiro de fundos imobiliários. Começou Dorinha, sua voz firme e técnica. Durante 40 minutos, ela apresentou análises que combinavam rigor matemático com insights de quem compreendia profundamente a realidade econômica brasileira. Senhora Santos Silva, interrompeu o senhor Yamamoto, o líder da delegação. Essa projeção de crescimento de 12% ao ano nos próximos 5 anos não é excessivamente otimista? Pelo contrário, senhor Yamamoto, é conservadora. Dorinha clicou para o próximo slide. Nossos cálculos consideram 3 cenários econômicos diferentes, incluindo recessão moderada e alta da taxa básica de juros. Mesmo no pior cenário, mantemos crescimento de 8% ao ano. E qual sua experiência prévia com investimentos internacionais? Dorinha sorriu, um sorriso que carregava toda a dignidade de quem havia provado seu valor através de competência pura. Senhor Yamamoto, minha experiência vem de entender que matemática é universal. Números japoneses funcionam igual a números brasileiros, e minha vantagem é que eu sei exatamente quanto custa cada real que vocês pretendem investir. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas não desconfortável. Os investidores trocaram olhares e sussurros em japonês. Após 2 horas de apresentação e perguntas técnicas, o senhor Yamamoto fez uma declaração surpreendente. Senhor Mendonça, em 20 anos investindo no Brasil, nunca vi uma análise tão detalhista e realista. Sua equipe conseguiu o que poucas empresas conseguem: combinar sofisticação técnica com compreensão prática do mercado. E qual sua decisão sobre o investimento? Vamos aumentar nossa aplicação de 50 para 80 milhões de dólares. Mas temos uma condição. Queremos que a senhora Santos Silva seja responsável direta pelo acompanhamento de nossa carteira. Quando os japoneses saíram, a sala explodiu em comemoração. Dorinha estava radiante, mas também visivelmente emocionada. Dr. Ricardo, eu não acredito que acabei de fechar um negócio de 80 milhões de dólares. Acredite, Dorinha. Você não apenas fechou o negócio, você provou que competência não tem pré-requisitos sociais. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação que não esperava. Ricardo, aqui é Fernando Magalhães. A voz de seu ex-sócio soou hesitante, quase envergonhada. Fernando, que surpresa! Ricardo, vi a matéria no Financial Times sobre o investimento japonês. Preciso te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter duvidado da sua visão, por ter sido preconceituoso, por ter perdido a oportunidade de participar dessa transformação.
Ricardo ficou em silêncio por um momento. Fernando, você quer voltar para a empresa? Quero, mas só se você achar que posso contribuir genuinamente. Não como favor, mas por mérito. Fernando, você sempre foi competente. O problema era que sua competência vinha acompanhada de arrogância. Se você conseguir separar uma coisa da outra... Consegui, Ricardo. Esses 3 meses me ensinaram muito sobre humildade. Na sexta-feira daquela semana, Ricardo organizou um evento especial. A formatura da primeira turma do programa Joaquim Mendonça. 12 pessoas, porteiros que estudaram administração à noite, faxineiras com conhecimentos contábeis, autodidata, seguranças com cursos técnicos interrompidos, receberam certificados de conclusão e ofertas de emprego em empresas parceiras. Gabriel estava na plateia, ao lado de sua mãe, usando seu primeiro terno, presente de Ricardo pela ocasião. Júlia também estava presente, agora estudando numa escola pública, através de um programa de intercâmbio social que ela mesma havia sugerido. Mãe, sussurrou Gabriel para Dorinha durante a cerimônia. Você se lembra quando o senhor Ricardo veio na nossa escola e eu corrigi os números dele? Lembro sim, meu filho. Você acha que aquilo mudou nossa vida? Dorinha olhou ao redor, o auditório, cheio de pessoas que, como ela, haviam recebido oportunidades baseadas em competência, não em pedigree. Ricardo discursando sobre a importância de reconhecer talentos onde quer que existam. Empresários de várias companhias presentes para conhecer os novos talentos descobertos pelo programa. Não, Gabriel, ela respondeu, passando a mão no cabelo do filho. Aquilo não mudou nossa vida. Aquilo mostrou para todo mundo que nossa vida sempre teve valor. A diferença é que agora as pessoas estão prestando atenção. Durante seu discurso, Ricardo contou a história completa. A descoberta sobre seu pai, os erros detectados por Gabriel, a transformação de Dorinha de faxineira em diretora, o sucesso com investidores internacionais. O programa Joaquim Mendonça não é caridade, concluiu Ricardo. É justiça. É reconhecer que o Brasil desperdiça talentos há décadas por preconceitos que não fazem sentido econômico nem moral. Quando a cerimônia terminou, Ricardo encontrou-se sozinho com Dorinha no jardim do hotel. Dorinha, posso te fazer uma confissão? Claro, doutor. Quando te ofereci aquela oportunidade, eu achava que estava fazendo um favor para você. Hoje entendo que você fez um favor para mim. Como assim? Você me ensinou que liderança verdadeira não é cercear-se apenas de pessoas que concordam com você. É encontrar pessoas que te desafiam a ser melhor. Ricardo pausou, olhando para o movimento da cidade através das janelas do hotel. Você me ensinou que meu pai, o pedreiro, teria muito orgulho do homem que me tornei hoje. Não pelo dinheiro que acumulei, mas pelas pontes que estou construindo. Dorinha sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão e orgulho. Doutor Ricardo, posso te falar uma coisa que aprendi nesses meses? Claro. Aprendi que transformação verdadeira dói. Dói reconhecer que a gente estava errado. Dói mudar hábitos. Dói perder pessoas que não conseguem acompanhar o crescimento. Mas sabe o que dói mais? O quê? Não transformar. Viver a vida inteira sabendo que você podia ter sido melhor, mas escolheu ficar na zona de conforto. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em reflexões sobre a jornada que haviam percorrido juntos. Dorinha, o que você quer para Gabriel? Quero que ele cresça num mundo onde ninguém vai duvidar da capacidade dele por causa de onde ele nasceu. Quero que ele use a inteligência que tem para ajudar outras pessoas a descobrirem a inteligência que elas têm. E para você, o que quer agora? Dorinha olhou para o próprio reflexo na janela. Uma mulher de 42 anos, negra, que havia saltado de faxineira para diretora em menos de 6 meses. Não por favor, mas por competência reconhecida.
Quero continuar provando todo dia que a decisão do Senhor foi acertada. Não porque eu preciso mais da validação, mas porque tem muita gente como eu esperando uma oportunidade. Naquela noite, Ricardo chegou em casa e encontrou uma carta que Júlia havia deixado em sua mesa de trabalho. Pai, hoje assisti sua palestra e percebi que finalmente conheço o homem que quero ser quando crescer. Não importa que eu seja mulher, quero ter a coragem de desafiar sistemas injustos e usar privilégios para criar oportunidades. Obrigada por me ensinar, através do exemplo, que nunca é tarde para ser a melhor versão de nós mesmos. Com amor e orgulho, Júlia. Ricardo dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na carteira, ao lado da última carta que seu pai havia escrito, 30 anos atrás, sonhando com o futuro do filho. Finalmente, ele havia se tornado o doutor que Joaquim Mendonça, o pedreiro baiano, sonhara. Não apenas alguém com diplomas e dinheiro, mas alguém que usava conhecimento e posição para construir pontes entre mundos que raramente se encontravam. Do lado de fora, São Paulo respirava sua vida noturna frenética. Uma cidade onde milhões de Dorinhas e Gabriels esperavam apenas uma oportunidade genuína para mostrarem de que eram capazes. E Ricardo sabia que sua verdadeira missão estava apenas começando.